Olá, mulheres, aqui é a Denise do Café com Jesus e as amigas. E essa palavra é para você, mulher, que é casada. Nós estamos no nosso 26º dia de propósito, de oração, aprendendo com Jesus. Hoje nós aprendemos com Jesus a ser fiel ao nosso cônjuge e honrar o casamento. O texto base de hoje está em Efésios 5:25, que diz assim: Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Talvez você esteja pensando, Denise, ali está dizendo maridos, mas hoje nós vamos aprender um pouquinho com Jesus sobre suas ações e sua palavra. A palavra de hoje, irmãs, é muito simples, mas eu tenho certeza que Deus quer falar conosco. A palavra de hoje, ela nos traz dois princípios: fidelidade e honra. Esses temas são profundos, mas tão necessários. Mas hoje eu não quero abordar aqui, nessa palavra, o nosso propósito, uma lista de deveres das mulheres enquanto esposas. Eu não quero dizer, irmã, faça isso, faça aquilo, dar uma receita, não. Em vez disso, eu quero compartilhar os ensinamentos que eu tenho aprendido com Cristo sobre o relacionamento, sobre honra e fidelidade. Princípios que eu tenho tentado exercitar, aprender, colocar em prática, e princípios que podemos e devemos levar para o nosso casamento. Em primeiro lugar, nós devemos ter em mente que Deus não recompensa o sucesso, mas a fidelidade. Em 1 Timóteo 3:11 é dito que a boa esposa, ela deve ser fiel em tudo. Deus se preocupa mais com a nossa fidelidade em todas as áreas, em todas as coisas, do que com qualquer sucesso alcançado aos olhos do mundo. Existe também o princípio da honra. Em Romanos 13, do 7 ao 8, é afirmado que devemos dar honra a quem merece honra. Paulo afirma que nós não devemos ficar devendo nada. Quando nós expomos situações particulares, situações íntimas do nosso esposo ou situações do nosso casamento, a minha pergunta, irmã, será que nós estamos cumprindo esse princípio? Quando nós falamos mal do nosso esposo para uma amiga, para alguém, será que nós estamos honrando o nosso casamento, o nosso compromisso com Deus e com o nosso esposo, como a Bíblia manda? Eu não vejo Cristo na Bíblia falando mal, fofocando ou denegrindo a sua noiva, a sua igreja. Pelo contrário, eu vejo Cristo amando a igreja, amando a noiva, a ponto de se entregar por ela. Eu aprendo também com Cristo a orar pelo meu marido e pelo meu casamento. Jesus, ele orava pelo povo e hoje ele ainda continua intercedendo pela igreja. Cristo intercede continuamente pela igreja diante do Pai. Cristo é o nosso advogado perante o trono de Deus, orando por nós e defendendo a nossa causa com o seu amor e com a sua graça, como diz em Hebreus 7:25. Você ora por seu casamento? Muitas vezes nós reclamamos do nosso casamento, mas não oramos por ele. Muitas vezes reclamamos do nosso esposo, mas não oramos por ele. Eu aprendo também com Cristo que o amor, ele deve ser incondicional. O amor de Cristo pela igreja, ele é incondicional e não depende de mérito. Cristo ama a igreja com um amor eterno, um amor sem limites.
independentemente de suas falhas, fraquezas ou imperfeições, como diz Romanos 5:8. Quantas vezes, minha irmã, eu me peguei esperando algo em troca em relação ao meu esposo. Quantas vezes o meu amor era condicionado, se ele merecia, se ele não merecia, se eu iria fazer, mas eu iria ganhar algo em troca. Quantas mulheres ainda hoje eu vejo frustradas porque elas amam, elas se dedicam, elas fazem muito, mas elas ficam esperando receber o mesmo. Com Cristo eu aprendo que o amor não é interesseiro. Com Cristo eu aprendi que enquanto eu fazer as coisas para o meu esposo esperando algo em troca, eu vou me frustrar, eu vou me magoar. E o pior, muitas vezes eu vou endurecer o meu coração, porque o meu esposo nem sempre vai atender às minhas expectativas, assim como eu também não vou atender todas as expectativas dele. Que eu e você possamos ser livres desse amor condicionado a receber algo em troca. Eu vejo na vida de Jesus também, ele movido por íntima compaixão por aqueles que estavam perdidos. Ao ver as multidões, Jesus sentia grande compaixão pelas pessoas, pois elas estavam aflitas e desamparadas, como diz em Mateus 9:36. Jesus vê aquelas pessoas e Jesus chora, porque elas estavam perdidas como ovelhas que não tinham pastor. Será que eu e você vemos o nosso esposo como filho de Deus? Será que nós temos essa compaixão que Cristo tinha pelas almas? Minha irmã, se seu esposo ainda não é cristão, quando você olha para ele, quando você vê ele, será que você é movida por essa íntima compaixão que Jesus era movido pelas almas perdidas? Que Deus nos ajude a termos essa íntima compaixão pelo nosso esposo, principalmente por aquele que não é cristão. Eu sei, minhas irmãs, que nós teríamos muitas outras lições para aprender com Cristo em relação à igreja e apontarmos e trazermos para o nosso casamento. Mas eu quero estar compartilhando com vocês uma que mudou o meu casamento. A Bíblia diz que Cristo amava a igreja, mas acima de tudo, a Bíblia diz em Filipenses 2, do 7 ao 8, que Cristo era obediente. A Bíblia traz Jesus obedecendo até a morte, e morte de cruz. Como Cristo eu aprendi, e como Cristo eu ainda quero continuar aprendendo a obedecer o meu Pai. Quando eu li pela primeira vez em Provérbios 31:12, que diz assim: ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Esse princípio mudou muitas atitudes e comportamentos meus em relação ao meu marido. Eu aprendi que honrar, amar e fazer o bem ao meu esposo não é sobre ele. Em primeiro lugar, é sobre mim. É sobre a minha vida com Deus. É sobre honrar em primeiro lugar o meu compromisso com Deus. É sobre honrar e ter compromisso com a palavra de Deus. Irmãs, eu não imagino uma mulher que não se irrite com o seu esposo. Eu não imagino a mulher virtuosa todos os dias sorrindo, dizendo: nossa, o meu esposo merece. Mas eu vejo ali uma palavra dizendo que ela fazia ação e decisão. Ela decidiu fazer o bem todos os dias. Talvez não querendo, talvez percebendo que ele não merecia, talvez um pouquinho bicuda, como muitas vezes nós ficamos. Mas eu aprendi com ela que quando eu faço bem para o meu esposo, todos os dias, em primeiro lugar, eu estou obedecendo a Deus. Eu não estou fazendo nada para o homem, eu estou fazendo para o meu Pai. Que eu e você
possamos ser renovadas e animadas com essa palavra. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31 que tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer como se fosse para Deus. Minha irmã, aquilo que eu e você estamos plantando, seja no nosso casamento, ou seja na vida do nosso esposo, tenha certeza que nós iremos colher, pois fiel é aquele que prometeu. Então, que em nome de Jesus nós possamos escolher plantar honra, fidelidade, amor de Cristo, compaixão e tantas outras coisas boas que Jesus tem nos ensinado. Que a minha vida e que a sua vida também, no nosso casamento, possa honrar o nome de Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós vamos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Nós vamos te agradecer pela tua fidelidade, pelo teu amor, amor incondicional, Senhor. Amor a ponto de se entregar e entregar seu único filho, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Paizinho. Pai, eu também venho orar pelos nossos casamentos. Eu venho orar, Senhor, por nosso ministério como esposa. Que o Senhor continue nos ensinando, nos ajudando, renovando a nossa mente, renovando as nossas forças. Pai, nos ajuda, Senhor, a glorificarmos o Teu nome. Ajuda minhas irmãs, Pai, que o esposo talvez ainda não seja cristão. Senhor, que o Senhor venha renovar as suas forças, que elas possam ser animadas e renovadas pelo poder do Teu Santo Espírito, pelo poder da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que elas possam colher todo o amor, toda a fidelidade, toda a obediência, Pai, em primeiro lugar direcionadas a Ti, que elas possam colher isso também no seu casamento. Pai, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ensine, que nós possamos ser transformadas e que nós possamos exalar o Teu bom perfume no nosso casamento. Abençoa, Pai, cada esposa que me escuta nesse momento. Em nome de Jesus, eu também abençoo cada lar, cada casamento representado. Nós oramos, Senhor, como igreja, como noiva, como irmãs em Cristo, orando e pedindo que cada mulher que está ouvindo esse áudio seja fortalecida na tua força e na força do teu santo poder, Pai. Que essa mulher, Senhor, seja renovada com essas palavras. Ó Espírito Santo, que tu derrame tua graça, tua misericórdia, tua unção. E que em nome de Jesus, Pai, os nossos casamentos sejam renovados, avivados, fortalecidos em Ti, Pai. Guarda, Senhor, o nosso casamento, guarda nosso esposo e abençoa, Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Minha irmã, que Deus te abençoe.